E hoje é quinta-feira, é dia de novidade aqui no Nova Manhã Brasília. Todas as quintas-feiras, você, nosso ouvinte da Nova Brasil FM, vai participar junto conosco de um quadro novo, o Empreende Brasília, com dicas de gestão de carreira, com dicas de emprego, como se comportar numa entrevista, como preparar um currículo, quais são as tendências do mercado. Tudo isso a gente vai toda quinta-feira ter aqui com o time da Rev Consultoria, Gestão de Pessoas, com esse quadro que se chama Empreende Brasília, que estreia agora. Nova Manhã Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Rev Gestão de Pessoas, por mais carreiras e negócios bem-sucedidos. Aí, e quem a gente está recebendo aqui ao vivo nos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília é a Caroline Borges, que vai estar sempre aqui com a gente às quintas-feiras. Ela é diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Bom dia, Carol, bem-vinda. Super bom dia para vocês, Diego, Ariane, um super prazer estar com vocês nessa manhã de hoje, começando essa missão aí, né, de trazer esse conteúdo bacana sobre carreira, sobre empreendedorismo. Coisa boa. Bom, e a gente hoje então conversa sobre a importância do autoconhecimento na construção da carreira. Começando do início, né, quando a gente fala do eu profissional, o que quer dizer esse autoconhecimento, Carol? Bacana, eu falo que às vezes é um tema que as pessoas levam um pouco para um lado um pouco místico, né? O quanto você se aprofundou em você mesmo e tem um pouquinho sim disso, mas não é só isso, né? Uhum. O autoconhecimento dentro do mundo profissional, ele começa desde o momento ali onde você toma as primeiras decisões em termos de formação, de curso, né? Eu acho que é aquele momento difícil para muitas pessoas e ele vai até em qual empresa eu vou trabalhar, essa vaga tem fit com o meu perfil pessoal, meu perfil profissional, essa empresa ela vai me possibilitar chegar aonde eu sonho, qual é o meu sonho de carreira, de vida. Isso faz parte de um autoconhecimento, de um processo de reflexão e de aprofundamento que te permita desenhar aquilo que você precisa buscar, que você precisa trabalhar para que se concretize na sua carreira profissional, né? Como é que eu lido com os meus colegas de trabalho? Que pontos fortes eu posso maximizar na minha carreira para eu colher frutos ainda melhores? Que pontos eu preciso ainda desenvolver e que me permitam passar por algumas barreiras, alguns desafios dentro do ambiente de trabalho de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. Então, o autoconhecimento, ele tem, na verdade, uma série de desdobramentos dentro da nossa vida profissional e pessoal, né? E que te permite, inclusive, uma velocidade maior, né, de crescimento em termos de carreira. Eu penso assim, às vezes a pessoa vai, até na hora de escolher o que ela quer fazer da vida do ponto de vista profissional, vai ter que estar atrelado com o que ela quer da vida de maneira geral, né? Então, ao escolher o que ela vai fazer do trabalho, ela tem que se perguntar, o que eu quero? Eu quero ser rico? Eu quero ganhar dinheiro? Eu quero ser famoso? Eu quero ter status? Ou eu quero fazer algo que me faz bem e se vier o dinheiro, maravilha, não vou reclamar. Eu quero me doar para as pessoas, eu quero aprender coisas novas. Então, eu imagino que o autoconhecimento já parte desse princípio. O que eu quero do trabalho na minha vida, né? Exatamente. E, Diego, as pessoas não pensam nisso. Eu falo que informação é algo que a gente tem acesso, né, à informação. Do que é o curso, quanto é que geralmente é o salário de um profissional dessa área. Mas, no fundo, o que você quer para você? Como é que você vislumbra a sua vida daqui a 5 anos, 10 anos? E hoje, essa fluidez entre as carreiras, ela é muito mais tranquila, né? Existem pesquisas que colocam que as pessoas vão ter entre 4 a 6 carreiras durante a vida, né? Então, a gente flui melhor. Mas mesmo assim, o quão feliz eu posso ser numa carreira, o quão realizado, em todos esses aspectos, financeiro, se isso é extremamente relevante para você, tem decisões que você vai ter que tomar em torno disso, né? Mas, Diego, o que é mais interessante, né? Se eu perguntar para vocês, né, Diego e Ariane, vocês acham que vocês têm um bom autoconhecimento? Vocês conhecem bem? Pois é. Boa pergunta. Eu faço terapia já há alguns anos, talvez eu arrisco dizer que eu conheço um pouquinho, mas é todo dia se conhecendo, né, Carol? Não chega nesse dia que eu vou falar, eu me conheço. E quando você se conhece, você muda. Não é? Então você tem que se conhecer de novo. Né? Eu falo que a mudança é a máxima da humanidade, né? A gente sabe que vai mudar e é bem isso. O autoconhecimento, ele é transversal à nossa vida. A gente tem que estar o tempo inteiro parando, fazendo reflexões sobre em que eu evoluí, o que eu ainda preciso melhorar, porque o nosso cenário muda.
A gente muda de emprego, a gente tem contextos pessoais que nos transformam, né? A gente passou aí por um contexto aí de pandemia, o quanto isso mudou a gente, né? O quanto esses acontecimentos pessoais, e, enfim, de contexto econômico, de contexto profissional, mudam. E a gente precisa adaptar esse nosso plano de desenvolvimento também. Mas para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa desenvolvida por uma pesquisadora norte-americana chamada Tasha Eurich. Ela tem, inclusive, um livro escrito chamado Insight. E ela fez exatamente essa pergunta, né, para o grupo de pesquisa dela. 95% das pessoas costumam achar que se conhecem bem. Eu tenho um bom autoconhecimento. E na prática, só 15% das pessoas realmente se conhecem, né? E o se conhecer, eu falo que existem várias janelas. Aquela janela do que eu conheço de mim e o outro também. Tem uma parte de mim que só eu conheço, né? Que é o eu secreto. E ok, né? E aí envolve uma série de formas de ver o mundo, coisas que eu acho geralmente não são positivas, né? Que eu acho que o outro me julgaria mal, então eu não vou expor isso, até preconceitos mesmo. Existe a janela também do eu oculto, né? Aquele do eu desconhecido, na verdade, que é aquela parte de mim que talvez não vá aparecer em nenhum momento da minha vida, tá num nível inconsciente, talvez momentos de muito estresse ou uma pressão muito grande, vai aparecer um comportamento que a gente jamais imaginaria que teria. Você fala, uma reação ao assalto. Com você mesmo. Você se espanta com uma reação a um assalto, por exemplo, né? Tá. Eu acho que eu reagiria, e aí na hora, né, é um eu desconhecido, pode ser que ele não apareça aí durante a vida ou apareça, e o eu cego, que eu falo que é a janela que eu não tô vendo, mas os outros veem. E aí, a importância do feedback. De uma pessoa chegar para mim, aquela pessoa próxima vai dar um cutucão e falar, Carol, então, isso aqui não foi legal. E às vezes você não parou para reparar. Ou, Carol, você já percebeu que você é muito boa nisso? Né? E talvez são coisas que você também já entrou na rotina e não para ver, né? E ela traz algumas barreiras desse processo de autoconhecimento, né? Essa pesquisadora. Ela fala primeiro desse piloto automático. O que impede a gente se autoconhecer? Eu entro na rotina e eu não paro para refletir sobre o quanto eu estou evoluindo ou o que eu ainda preciso focar na minha evolução, né? O efeito que a gente chama do feel good, né? Eu nem vou olhar para os pontos que não são bons porque isso me incomoda. Né, isso me tira da minha zona de conforto e eu não gosto. O ser humano não gosta, a gente não gosta de sair da nossa zona de conforto, né? O próprio ponto cego, né? Coisas que eu não pergunto para o outro, não peço um feedback. O que você achou? Você acha que eu preciso melhorar em quê? Então, não explorar essa janela, né, do eu cego. Tá. E hoje tem muito culto ao eu também, né? A gente tem as redes sociais, a gente só posta o que é legal, o que é bom. Então, aquela parte, a gente olha para o outro e acha que a vida do outro é perfeita, né? E, poxa, por que minha vida não é assim? Não, a vida de ninguém é assim, né? No fundo, atrás daquilo, existe todo um processo de crescimento, de desenvolvimento. Então, eu não quero parecer que eu não sou bom o suficiente. Então, essa parte que não é boa, ela fica um pouquinho escondida, tá? Então, é bem interessante, é um estudo bem interessante. A gente percebe que tem duas coisas realmente nisso que você fala, né? Primeiro, que a importância da aparência nos tempos de hoje chegou, ou parece ter chegado num nível, assim, estratosférico, e depois a própria questão de você saber receber críticas e saber entender a importância, né, quando você fala dos feedbacks, por exemplo, de se ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer sobre a gente, de não levar crescer. Pro pessoal, exatamente, né? Como é difícil, né, muitas vezes a gente entender, se for construtivo pode falar, a gente vai ser, mas nem o construtivo é um elogio, necessariamente, né? Se for a crítica lá no fundo, você tá sabe? O feedback, esse tema feedback dá a gente bater um papo aqui outro dia só sobre isso, né? Mas é bem isso, né? E a gente precisa se trabalhar. Ninguém gosta. Se alguém falar assim, eu adoro que as pessoas venham fazer uma crítica para mim. Não. Você pode saber conscientemente, trazer para o seu consciente que esse é um processo importante. E aí você ir colocando razão nisso. Mas naturalmente ninguém gosta, né? Não adoro quando alguém vem me criticar, falando que eu fiz alguma coisa que não foi boa, que não foi legal, né? Mas é uma jornada de aprendizagem, né? Eu falo que a gente sempre tem, eu falo que incompetências, né? Inconscientes. Eu nem sabia que isso existia. Esse era um tema que estava escondido para mim. E a determinado momento, por uma informação, uma leitura, um feedback, eu começo a perceber que eu tenho uma incompetência consciente. Nossa, eu não sei fazer isso, eu não sou bom nisso. Eu preciso me desenvolver nisso. E se você resolve pôr a mão na massa, porque não é só o conhecer, eu preciso agir em torno disso, né? Eu começo a treinar
E aí vocês conseguem imaginar uma série, talvez, de habilidades, né, que vocês tenham hoje. Pode ser comunicação, pode ser um ferramental, um Excel, montar boas apresentações. Eu começo a treinar muito isso e vira uma competência consciente. Você sabe que você pode fazer. Você começa a ter segurança de que aquilo ali você consegue desenvolver bem. Só que com o tempo, você vai se tornando tão bom naquilo que vira uma competência inconsciente. Você nem lembra mais que você realmente é bom naquilo, que aquilo ali é algo que você se destaca. E às vezes as pessoas vêm te procurar, você se torna uma referência, muitas vezes por competências inconscientes, coisas que você já trabalhou muito durante a vida e você se tornou um fera, se tornou um craque naquilo, né? A gente está no dia de jogo, né? De novo, se tornou um craque naquela competência. Então, essa é uma jornada de aprendizagem que a gente precisa estar atento, porque ela entra, assim, no piloto automático. A gente não para pensar nela. São 8h23, você está no Nova Manhã Brasília, hoje é dia de novidade, de estreia do quadro Empreende Brasília aqui, nós estamos conversando ao vivo nos nossos novos e modernos estúdios da Nova Brasil com a Caroline Borges, que é a diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, quando se fala em autoconhecimento, dá para pensar em que, sei lá, um coach que vai me ajudar, aí a pessoa pode misturar com a espiritualidade dela. Não, eu já me autoconheço, eu vou à missa, eu vou ao culto, tem um padre que me ajuda. Ou então, o terapeuta faz isso, ou então eu não preciso disso. O que é? Como é que se busca esse autoconhecimento? Quem é essa pessoa que vai me ajudar a me conhecer melhor? O autoconhecimento, eu falo, a primeira pessoa que vai te ajudar a conhecer melhor é você mesmo, né? Porque, afinal, é a sua história. Né? E ninguém melhor do que cada um para fazer uma autorreflexão, né, trazer para, como eu falei, nível consciente, trabalhar autoconsciência. E, claro, existem várias estratégias, e eu falo vários ganchos que a gente pode ir puxando para nos auxiliar. Então, o Diego mencionou terapia, né? Existe, às vezes, um preconceito ainda hoje, por incrível que pareça, muito em torno disso. Sobretudo entre os homens, hein? E, assim, é um processo extremamente rico. Né? Então, não é um processo que de hoje para amanhã, como nenhum processo de autoconhecimento acontece de hoje para amanhã, mas a longo prazo isso transforma. E também doloroso muitas vezes. Doloroso, porque crescer não é fácil, né, Ariane? Crescer não é fácil, é difícil. Então, o processo de terapia é um processo muito bacana, ele ajuda demais, né? Mas eu falo que a gente, por exemplo, ter formas sistematizadas de se autoavaliar. Tem pessoas que fazem isso, por exemplo, toda noite. Antes de dormir, pensa, o que eu mandei bem hoje e o que não foi legal. Tem gente que faz isso uma vez por mês. Tem gente que faz isso uma vez por ano. A gente está chegando no final do ano, vai fazer um planejamento para o ano que vem. Em que eu quero me desenvolver, o que eu fiz bem, o que eu fiz mal. Eu falo que a gente faz listas, eu sou muito fã de listas. Então, você listar coisas. Né? O que eu desenvolvi, entreguei bem esse mês e quais foram os pontos aqui de pé na jaca, de embate, de conflito, inclusive, de entregas que não foram tão legais e que eu posso melhorar, tá? Então, essa sistematização. A própria pedir feedback é um excelente mecanismo de você ir aprimorando o seu autoconhecimento, a visão do outro sobre mim, que às vezes não corresponde, né, à realidade. Eu falo que eu recentemente recebi um feedback de uma pessoa extremamente próxima a mim, que convive comigo há décadas e que bateu super forte em mim. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso e essa pessoa tem toda a razão, né? Então, a gente precisa pedir esse feedback e estar aberto a escutar. E ferramentas de assessment, que a gente chama, né? Que são instrumentos que trabalham com avaliação de perfil comportamental, você ter um feedback sobre como é que você saiu nessas ferramentas. Elas não são, eu falo, não está escrito em pedra, você é assim. Elas têm as suas limitações, mas elas puxam questões importantes sobre as quais a gente precisa refletir e melhorar. E, Carol, já caminhando aqui para o final da nossa conversa de hoje, como saber que se chegou lá, ou a gente nunca vai chegar lá justamente por esse movimento constante de mudança, de a cada dia a gente ser moldado pelas experiências profissionais, pessoais, ou dá para saber que a gente está ao menos no caminho certo, ou totalmente o oposto, a gente está realmente longe de se autoconhecer e precisa fazer alguma coisa. Esse não tem ponto de chegada, né? Não existe agora, né? Acho que foi como o Diego falou, a gente passa a vida fazendo isso, né? E é um processo realmente de crescimento. Mas esses pontos sistemáticos que a gente precisa estabelecer para a gente mesmo, de pensar sobre nós mesmos, sobre como a gente se conhece, o que a gente precisa melhorar, são pontos em que a gente consegue avaliar a nossa própria evolução. Né? Olha só, eu tenho dificuldade em situações de conflito, eu recuo, eu tenho uma dificuldade de me posicionar.
e você começa a avaliar, por exemplo, estabelece isso e começa a trabalhar isso para frente, e daqui a 6 meses, 1 ano, você olha para trás e fala, poxa, essas situações aqui em que eu me deparei com situação de conflito, eu já agi diferente. Né? Isso estimula, inclusive, essas evoluções estimulam essa melhoria. Né? Mas o saber como está a evolução, só a gente estabelecendo esses próprios pontos de controle para a gente realmente fazer como uma a avaliação da academia, né? Que você começa a malhar, você faz a avaliação, começa a ver um resultado, aí você continua. Então, quando você começa a ver o resultado daquilo, a coisa anda ainda mais fácil. Exatamente, né? Exatamente. Legal, 8h28 em Brasília. Nós conversamos com a Caroline Borges, que é diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, que vai estar conosco todas as quintas-feiras a partir de hoje, com o quadro Empreende Brasília. Seja muito bem-vinda, Carol, e vamos em frente até a semana que vem. Até semana que vem, foi um prazer. Valeu, Carol. Este foi o Empreende Brasília. Você ouviu Empreende Brasília, com oferecimento de Rev Gestão de